ler a partir do versículo 11. Sobre a política, a política ela surgiu diante da necessidade de uma vida em comunidade. E as pessoas começaram a se reunir em comunidade e começaram a reparar que elas tinham vontades diferentes. Então, elas precisavam se organizar e essas vontades precisavam se tornar vontade da comunidade. E, dentro da política, a gente vê que tem várias... Eu estou dando só uma pincelada para a gente entender o que é política, né? Porque eu digo que eu vou falar sobre política, e eu acho que o entendimento sobre política ele está um pouco distorcido, né? E dentro dessa vida em comunidade a gente precisa de uma governança mínima. Só que existem interesses e existem poderes misturados dentro dessas comunidades. Eu fui muito curioso porque eu recentemente ouvi um venezuelano falando sobre o conceito de política, que a gente fala de democracia, e a gente fala que democracia é a vontade da maioria, é o que deveria reger, né, toda uma comunidade. Mas a gente vê que o próprio conceito de democracia ele está deturpado, porque a maioria, muitas vezes, ela é direcionada pela minoria. Fica muito fácil ver isso, né? E hoje, a gente tem um outro conceito que aí sim pode ser mais pejorativo, né? Porque o próprio conceito de política a gente vai ver que ele envolve uma distorção de pensamento que isso não é de Deus. Deus fez a humanidade para que ela pudesse viver com um só pensamento. Nós deveríamos ser irmãos uns dos outros e nós pensarmos no outro assim como pensamos em nós, mas isso não acontece por causa do pecado. E a maior distorção é a politicagem. Esse, sim, é um termo muito pejorativo. E as pessoas têm usado dessa prerrogativa, desse artifício, para mover as comunidades, mover os estados, e a política não envolve só um estado, porque a gente pode falar de política internamente do estado e a gente pode falar entre estados. Então, um estado dominando o outro, um estado explorando o outro, um estado tendo mais poder e se fazendo valer para poder buscar os seus interesses. E Paulo já dizia, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, nós podemos, dentro desse sentido econômico, a gente vê que a luta pelo poder, a luta pelo dinheiro é o que rege a vida das comunidades, dos estados e tudo mais. E aí a gente vai para a eleição mais importante da história. Vamos ler? Diz assim: Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou: És tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus: Tu dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos: Não ouves as acusações que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio, e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles, naqueles dias, um criminoso muito conhecido de todos, chamado Barrabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali se havia reunido e lhe propôs: A quem desejais que eu vos solte, Barrabás ou a esse Jesus que é chamado Messias? Isso porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: Não faças nada com esse homem inocente, pois hoje, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele.
Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barrabás e a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhes: se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu esse homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucifica-o! Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, desculpa, irmãos. Esse choro. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem a água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossas cabeças o seu sangue, sobre os nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. O que estava em jogo? Nesse caso, a vida de dois homens. Isso diante daquelas pessoas, do entendimento daquelas pessoas, dois homens estavam ali para ser escolhidos. O que fosse escolhido para ser solto era aquele que ia se livrar da morte. E a gente sabe que o próprio texto diz que as pessoas haviam entregado Jesus por inveja. E hoje, 2000 anos depois, a gente começa a ler esse texto e a gente fala: que horrível! As pessoas entregando Jesus, um homem justo, e vendo como que era tão fácil escolher Jesus, o outro era um criminoso. E a gente pode se perguntar hoje, e eu gosto de fazer sempre exercício quando eu leio um texto na Bíblia. A Bíblia tem exemplo para tudo. Eu gosto de me colocar sempre no lugar dos personagens que existem no texto. Então eu me coloco no lugar dos religiosos, eu me coloco no lugar de Barrabás, eu me coloco no lugar do povo. E para vocês hoje eu tenho a seguinte pergunta, e essa talvez seja a pergunta-chave para a nossa atuação aqui: se nós estivéssemos no lugar daquele povo, quem teríamos escolhido? Hoje é fácil, a gente, como eu falei, depois de 2000 anos passados, a gente conhecendo o final da história, a gente conhecendo Jesus já tendo ressuscitado, a gente falar: nós escolheríamos Jesus para ser liberto. E será que essa é a decisão correta também? É outra pergunta que eu faço a vocês. Então, a gente, fazendo uma análise do caso, do julgamento, na faculdade de Direito, né, Carlos era meu colega lá na faculdade de Direito, a gente, às vezes, tinha alguns estudos de caso, e a gente faz alguma análise para poder entender qual seria o veredito, e existem alguns personagens nessa história que precisam ser destacados. Primeiro, Jesus dispensa apresentações. Barrabás, o outro que estava participando daquela eleição, o outro candidato, ele era um rebelde. Muitas pessoas pensam que ele era um bandido comum, um maltrapilho, uma pessoa que fazia o mal, tipo o endemoniado gadareno, mas não era isso. Ele era um homem, provavelmente do partido judeu, que tinha se envolvido numa rebelião contra Roma,
e tinha assassinado uma pessoa. E, na verdade, ele já estava condenado pelo governo romano. Logo depois, nós vemos que existia o Sinédrio. O Sinédrio, eu acho que a gente tem que gastar mais um tempo para entender como é que funcionava o governo de Israel naquela época. Israel estava sob dominação do Império Romano. E o Império Romano ele permitia que o governo que Israel mantivesse um governo mínimo, mas mantivesse um governo para que eles perpetuassem a cultura, para que eles pudessem ter os seus cultos religiosos. E Israel, historicamente, sempre foi uma nação teocrática, que deveria ser regida por Deus. Então, dentro dessa organização, um Império Romano que, de repente, estava meio século já dominando Israel, aquele Sinédrio já existia antes do governo romano. E o Sinédrio era formado por 70 pessoas. Alguns dizem 70 mais o sumo sacerdote. Essas pessoas eram compostas nas seguintes classes. Eram os príncipes sacerdotais, aqueles sacerdotes mais importantes, dentre os quais eram a maioria tirada dos saduceus, que era uma corrente religiosa que existia na época. Existiam as pessoas que eram ilustres no saber, que eram principalmente os fariseus, advogados, pessoas que entendiam da lei, os escribas, aquelas pessoas que estudavam com muito afinco a lei. A gente pode citar, dentre esses, próprio Nicodemos, Gamaliel, e ainda assim, além desses religiosos, dessas pessoas com algum saber, existiam também os leigos, que eram pessoas tiradas das tribos, pessoas eminentes dentro de cada tribo, pessoas que, apesar de serem leigas, tinham uma representatividade dentro da comunidade. E José de Arimateia é um exemplo de uma pessoa que estava no Sinédrio para resolver as coisas. E aquele tribunal era um tribunal, cara, muito forte. Ele só não era mais forte porque ele dependia do governo romano. A força dele, ele era voltada para julgar as pessoas, interpretar as leis. Eles faziam tudo. Eles só não podiam governar a nação por causa do governo romano. E eles estavam ali naquela posição agora, dentro da sua restrição, e a restrição era a seguinte: eu poderia até prender uma pessoa, eu estabeleceria o inquérito, eu colheria as provas, eu julgaria a pessoa e prenderia. E isso acontecia até um determinado ponto, só que prender Jesus não era o suficiente para aquelas pessoas. Eles precisavam matar. E para matar, eles precisavam do governo de Roma, que é um outro personagem. O governo de Roma, ele estava dominando aquela região, e aquela região estava dividida entre 3 regiões, subdivisões, né? O Pilatos, que era o agente aqui, era o governador da Judéia, a região mais ao sul, onde estava Jerusalém também. E existia Herodes, que estava na outra região, da Galiléia, de onde Jesus vinha. Herodes era mais um título. Herodes, na verdade, vocês vão ver no início da história de Jesus, que Herodes começa sabendo que ia vir um rei, ele começa a mandar matar as crianças todas. Vocês lembram disso? Esse era outro Herodes. Era o Herodes pai. Era um Herodes antecessor. Um Herodes que, na verdade, ele não era romano. Ele era que vivia numa região mais ao sul, mas ele era aliado de Roma.
e na sucessão do seu trono, um filho dele começou a governar a Judéia. E quando ele começou a governar a Judéia, ele não governou com a excelência que Roma queria. O resultado não foi bom. Então, Roma traz Pilatos para ocupar essa região e governar. Só que é daí que vocês veem que existia uma diferença entre Pilatos e Herodes, e mais, Pilatos também estava sob essa pressão de quê? De não ter um governo excelente, um governo com resultados, e a partir disso ele ter um problema. Roma ia destituir ele. Ele não queria isso. E por fim, o povo. Quem era o povo? O povo eram pessoas como nós, que acreditavam nos seus governantes, que estavam ali buscando com afinco a sua religião, que estavam buscando os seus interesses também, e que, no meio daquela multidão, diante do pátio de Pilatos, existiam homens, mulheres, idosos, crianças, e a Bíblia fala que todos gritaram: crucifica-o. Mas como que esse povo tinha chegado nessa situação? Foi por causa do governo de Roma? A história desse povo, ela remonta desde Abraão. Nós temos estudado Abraão na Esforço, junto com os adolescentes, e é linda a história de Abraão, porque dentre muitas comunidades politeístas, Deus levanta um homem para ser um homem que da sua descendência sairia um povo monoteísta, um povo que teria o único Deus, o verdadeiro Deus, como seu Senhor, um povo que proclamaria o Evangelho, que proclamaria o reino de Deus, que seria aquele agente entre outros povos perdidos, aquele que tinha se achado, aquele que tinha se encontrado, aquele que era dono, que estava junto com a verdade, não era dono, mas vivia e sentia a verdade, proclamava a verdade. Mas aos poucos esse povo ia se perdendo. Eu lembro que Abraão, quando está na sua terra, ele tem nada e tudo. Ele não tem os seus parentes perto dele, ele não tem a terra ainda decretada, mas ele tem o Deus, que é um Deus que traz tudo na vida dele. E ele, com isso, ele era suficiente, ele era próspero. E eu sempre penso na condição de um povo, como um povo que busca prosperidade. Nós todos aqui, eu posso perguntar para qualquer um: vocês procuram prosperidade, eu procuro prosperidade, mas onde está essa prosperidade? E na visão do mundo, essa prosperidade, ela está vinculada a bens materiais, a condição de vida, a maioria das vezes atrelada a riquezas, não é verdade? Mas a prosperidade que Deus separou para nós é uma prosperidade diferente, amém? Vocês já entenderam, né? A nossa liberdade, o que a gente busca pela nossa política, pelas nossas ações, é uma liberdade interna em primeiro lugar. A externa vem sempre em segundo. Mas Deus estabelece como condição de prosperidade na nossa vida a obediência. Em Deuteronômio 28, aquele povo que é constituído através de Abraão, ele já, dentro do Egito, ele já se transforma numa nação de 2,5 milhões de pessoas escravizadas, vivendo mal, mas se lembram de Deus, e Deus restitui a liberdade para esse povo. E esse povo, durante muito tempo, ainda murmurou, não entendeu, mas
finalmente ele chega à porta da terra prometida, para angariar essa prosperidade que ele tanto sonhava. E Deus fala com eles através de Moisés e fala: se vocês obedecerem a minha voz, bendito sereis ao entrares, bendito sereis ao saíres. Quando saírem, vocês serão benditos, as suas coisas serão benditas, o seu gado multiplicará, a sua semente multiplicará, vocês dominarão, os seus inimigos virão contra ti, e eles fugirão, porque eles não aguentarão. Vocês emprestarão e não tomarão emprestado. Mas, se vocês desobedecerem a minha voz, malditos serão. A sua terra não produzirá. A sua vida não dará frutos. Vocês serão dominados por uma nação estrangeira. Os estrangeiros que viverem no meio de vocês, eles vão emprestar a vocês e vocês vão ficar dependendo deles. É assim, vocês podem ler. Deuteronômio 28. Não vou ler tudo porque é o capítulo inteiro falando sobre isso. E esse conselho, ele fala a nós até hoje, porque nós somos descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão são aqueles que seguem a Deus, que têm a fé de Abraão. Os judeus hoje, praticamente todos, não são, eles se dizem descendentes de Abraão, mas não são os descendentes de Abraão de que falamos aqui. E falando em Abraão, a gente lembra sobre obediência, mais uma vez, sobre as promessas de Deus na vida dele. Ele, de repente, está vivendo, já tem um filho, e o primeiro obstáculo, né, que ele teve, porque a fé dele balançava, né, em torno desse filho. O Senhor está me prometendo uma descendência, mas será que o Senhor vai me dar essa descendência mesmo? Eu já sou velho, minha esposa já é velha, e agora a gente não tem mais como fisiologicamente ter um filho, e Deus dá Isaac a ele. E Isaac já está com 12 anos aproximadamente, e Deus pede a vida de Isaac para Abraão. Isaac, você vai sacrificar o seu filho, seu único filho. E Abraão segue caminho do monte com Isaac, coloca ele sobre o altar, e na hora de ser sacrificado, Deus fala: não precisa fazer isso. Só queria fazer essa prova com você. Agora, porque você obedeceu a minha voz, porque você atendeu o meu chamado, você terá tudo, você vai ser próspero, você vai ser bendito. Mais uma vez, ele ratifica a promessa dele, segundo a obediência que Abraão teve. E a gente tem sempre essa visão, né, de prosperidade na nossa vida, uma visão, e eu trago para os dias de hoje. Eu não quero falar sobre as eleições de hoje, eu sei que está todo mundo ansioso, eu estou ansioso. Quem não está ansioso aí sobre o resultado que vai surgir hoje à noite, e que vai determinar o nosso governante principal, né? Não o único, mas o nosso governante principal. Mas eu posso dizer para vocês que a vida continua, e existe muito mais do que isso para a gente se preocupar. Dentro dessa visão, dessa busca de prosperidade, a gente, assim como aquele povo, a gente vai procurando as coisas que podem preencher as nossas necessidades. E dentro de um povo tão complexo, a necessidade de um não é a necessidade de outro, o interesse de um não é o interesse do outro, e o engano de um não é o engano de outro.
Mas talvez todos nós hoje aqui estejamos enganados de alguma forma. Porque a plena sabedoria, plena realização do nosso entendimento só pode estar no nosso Deus. Existe a revelação de Deus e a ignorância. Hoje é muito comum a gente ouvir a palavra cosmovisão. Vocês conhecem o que é cosmovisão? Cosmovisão é a visão de mundo. A gente enxerga o mundo através de lentes. E dependendo daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente angariou durante a nossa vida, a gente vai enxergar o mundo de uma forma. E existem experiências que transformam a nossa vida para que a gente enxergue da forma que, não que a gente quer, mas que Deus quer que nós enxerguemos. A gente costuma brincar até, né? Bom senso, é só ter bom senso. As pessoas têm que ter bom senso. Mas depois a gente brinca, bom senso cada um tem o seu, né? Porque o meu bom senso muitas vezes pode estar atrapalhando você naquilo que é o seu objetivo. E aí para você o seu bom senso é aquilo que te ajuda, que trabalha com as suas comodidades, que trabalha com os seus interesses, com as suas vontades. Nós já vimos isso não só na nossa sociedade aí fora, mas aqui dentro da igreja mesmo. Aqui é difícil se você for incomodar e dar uma espetadinha numa pessoa para que, não assim, para cobrar dentro de uma lei que não é o nosso entendimento aqui, nós estamos aqui para que nós nos edifiquemos mutuamente. E se nós, às vezes, tentamos tirar uma pessoa da zona de conforto, mostrando para ela que essa zona de conforto está criando um malefício para a vida dela, muitas vezes nós somos mal compreendidos. Porque é difícil, né, gente, a gente sair dessa zona de conforto. A gente deixar as coisas que nos interessam é muito difícil. Mas é o caminho mais adequado para você ter a prosperidade que você tanto busca. Dentro desse texto de Deuteronômio 28, o que mais me salta é o bendito. Palavra bendito, porque eu acho que na cabeça de muitas pessoas a terra produzir é muito bom, a gente emprestar em vez de tomar emprestado é muito bom também, mas ser bendito na nossa comunidade, ser bendito diante de Deus, entregarmos aquilo que nós somos realmente com verdade. Muitas vezes isso vai significar perseguição, e cada vez mais isso vai significar perseguição na nossa vida. A ignorância que existia ali, naquele episódio, era uma ignorância que alcançava o povo, como nós estamos falando aqui, pessoas totalmente comandadas. Você vai votar naquele ali, porque ele é isso, isso, isso e isso. Ele é ruim assim, vou votar, tem que morrer. Existia o Sinédrio, que tinha interesses políticos, de poder, de domínio sobre o povo. Quem é esse homem que vem com essas verdades, na cabeça deles mentiras, que vem acabando com o nosso governo? A gente fala uma coisa e ele faz a gente passar vergonha, porque ele vem falando das verdades do reino de Deus, e nós estamos pregando outras verdades do reino de Deus, mas se o povo for nas verdades deles, vão nos deixar e nós vamos ficar vazios aqui. Não, a gente tem que acabar com esse homem. Olha só, o templo está esvaziando, as pessoas estão indo lá para o monte, seguindo ele para ouvir uma pregação. O templo está ficando sem dinheiro, porque ele derrubou todas as barracas lá no pátio. Você sabe que ele mexeu na barraca até dos cambistas?
Vamos acabar com esse homem, não passa de hoje. Na verdade, eles já vinham tentando acabar com Jesus há muito tempo. Cada vez que Jesus saía, tinha um infiltrado lá, para falar uma mentira, para montar uma armadilha para ele. Mas Jesus de todas saía com sabedoria. Tanto é que quando prendem ele, ele fala assim: mas vocês me prenderam agora, de noite? Mas eu estou todo dia lá no pátio, eu estou todo dia lá em Jerusalém, perto de vocês, por que vocês vêm agora aqui me prender? Eu acho que até nisso Jesus estava sendo sarcástico. É verdade? Porque ele sabia. Jesus diz: a hora das trevas aproveita, porque a hora das trevas é agora. O que vocês não conseguiram fazer agora, lá atrás, vocês vão conseguir fazer agora, não se preocupem, pode ir, vai adiante. Pedro, não luta não, arranca, o que você está fazendo arrancando a orelha do guarda, do pobre do guarda, vamos botar lá no lugar. Você está doido? Eu tenho que ir mesmo, eu tenho que apanhar, eu tenho que sofrer, mas não é por causa do meu bem. O Sinédrio, ele se reunia com um quórum mínimo, que eu acho que era 20 e poucas pessoas, e eles simplesmente resolveram reunir o Sinédrio de noite, de uma forma emergencial, sendo que tudo já estava planejado, e por isso eles precisavam de Judas, porque eles iam pegar ele de noite, não tinha muita luz, Judas sabia mais ou menos onde ele frequentava. Então, Judas, vamos lá, aí agora, aí não chama fulano não, que fulano é voto contra, Ciclano também, e Nicodemo já está meio esquisito, está para o lado dele, não chama não, mas chama só as pessoas que vão votar para crucificar ele, para acabar com ele. Aí a gente prende e a gente leva para Roma. Mas olha só, a gente vai levar para Roma sozinho, vamos marcar uma audiência com o governador Pilatos, chega lá na audiência, só a gente aqui, ele vai rir, porque ele não vai ver culpa. O Pilatos é um homem, de certa forma, pelo menos assim, sereno nos pensamentos, ele não vai cair em qualquer astúcia nossa. Vamos fazer o seguinte, Pilatos está com um problema, e ele já está meio com medo de perder esse governo dele. Vamos pressionar ele? Vamos lá? Mas a gente tem que começar a reunir o povo, começa a espalhar isso por aí. E amanhã de manhã a gente leva ele lá. Então já estava tudo arquitetado desde o início. E eles chegam no pátio de Pilatos com aquele povo todo já do lado deles. Os membros que reuniram no Sinédrio de noite, um ou outro pode ter visto: está tendo reunião do Sinédrio, vamos lá, que absurdo fazer isso, está errado, não vamos fazer isso não. Mas a maioria vota e condena Jesus. Qual o crime? Não interessa. Ele já estava condenado sem crime, porque ele não teve crime. Mas eles precisavam maquiar a situação para ter alguma coisa para apresentar que pudesse justificar aquele ato tão horroroso. Mas nós, hoje, depois de muito tempo, vendo toda essa situação, já sabendo todo o resultado, a gente pensa que isso não tem a ver com a gente, mas tem a ver com a gente. Porque, novamente, todos os dias, nós somos acometidos de pecados tão grandes que nos distancia do reino de Deus. Em meio a essa semana mesmo, ou durante todo esse mês, pelo menos, ou até antes disso, eu tenho visto tantas coisas horrorosas em prol de um bem maior, de uma verdade que está dentro de nós mesmos. Nós temos deixado todas as outras coisas que dizem respeito ao reino de Deus. Eu vejo pessoas que não têm coragem de evangelizar ninguém, mas elas
estão evangelizando muitos, para que nós tenhamos um presidente que pode saciar a nossa vontade, que pode nos manter na nossa comodidade. Eu confesso que eu mesmo fico ansioso com certas situações, acho que muitas vezes, eu poderia fazer mais, e eu não estou falando que é errado fazer, porque eu acho que nós temos, dentro dessa organização democrática, a gente tem que influenciar a sociedade, mas a nossa influência é muito maior do que uma questão política que a gente não pode lutar contra como a politicagem do mundo atua. A gente tem que trazer verdade, não só para um voto, mas uma verdade para uma comunidade. Se a igreja estivesse influenciando a comunidade da forma que ela deveria influenciar, a verdade estaria no meio do povo, e a prosperidade viria, não por causa de um voto para presidente. A prosperidade deve ficar no meio do nosso povo, uma prosperidade interna que transcende uma prosperidade externa. A vontade de Deus transcende a política. Jesus era apolítico. Ele não mentia, ele não jogava, ele não tentava influenciar as pessoas, ele apenas trazia verdade para o contexto humano. Se você quer ouvir, ouve. Se você não quer ouvir, não posso fazer nada. A verdade é essa. E no meio dos ignorantes, a gente pode ver que Jesus angariou muitas pessoas. Jesus pega Mateus e Zaqueu, publicanos. Você sabe quem eram esses caras naquela comunidade? Pessoas, eram os trastes para o povo judeu. Eram as pessoas que se aliaram ao governo de Roma, se enriqueciam disso, e eles eram odiados pela comunidade. Você quer o pior do que uma pessoa se aproveitar da sua mazela, da dominação de um outro povo sobre vocês? Pessoas que exploram, levam metade do seu salário, e eu falo assim, eu vou me aliar a esse cara. É mais ou menos, desculpa, mas como um fiscal ou um funcionário público corrupto, para mim. Na minha juventude, uma vez eu fui à casa de uma menina, que ela era filha de um fiscal do CMS, e o cara era podre de rico, e era tudo pago com dinheiro, vivo, e a gente vendo aquela situação, eu falei, cara, aqui eu não vou ficar. E ele, não, fica aí, cara, está tudo de graça nada, é roubo. Como que você pode achar que aquele dinheiro é um dinheiro que você pode aproveitar, você está sendo conivente com ele? Mas muitas vezes a gente faz isso sem perceber por causa da nossa ignorância. Esse é um caso muito, muito aberto. Mas a gente faz isso diariamente, porque são interesses que às vezes só nos favorecem. Por que você vai escolher tal candidato? Porque ele vai me favorecer de determinada forma. E eu não quero falar de candidatos aqui, mas a gente falando sobre prosperidade, a vida desses homens, Mateus e Zaqueu, foram mudadas de uma forma tão profunda, que eles largaram tudo isso que eles tinham para servir a Jesus. E o livro que eu li hoje é um evangelho escrito por esse homem, que estava desacreditado lá no meio da comunidade, que muitos de nós talvez apedrejasse ele junto com o povo, porque esses homens eles saíam com meia cintura no meio da rua,
Porque se eles não saíssem escoltados, eles iam ser mortos na rua. As pessoas odiavam tanto eles. Então eles viviam uma vida sozinhos, uma vida que só aqueles que queriam se aproveitar dos bens deles estavam perto deles. Mas Mateus se volta para Jesus e ali a vida dele é transformada. E a prosperidade interna e a liberdade interna de que eu estou falando, ela começou a prosperar na vida de Mateus. Um outro homem que eu acredito e entendo que foi transformado foi Nicodemos, um fariseu, escriba, que estudou tudo desde o início. A pessoa, para se tornar na posição que Nicodemos chegou, ele precisava estudar a vida inteira dele, interpretar as leis, entender, só que aquilo não era suficiente para que ele se achegasse ao reino de Deus. E ele só conseguiu isso a partir do momento que ele se voltou para Jesus, e Jesus transformou a vida dele, o entendimento dele, ele falou, é o momento que ele diz que, cara, aquilo não é suficiente. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Mas como? Nicodemos, se você não entende, eu falando com você de forma tão simples, como é que você vai entender se eu falar das coisas mais complexas? Um cara que era o professor dos professores, mas era um religioso, que era enganado e atendia muitas mentiras, e ele precisava ter aquele pensamento todo dele transformado. Outra pessoa que eu destaco aqui é Simão, os zelotes. Vocês sabem o que eram os zelotes? Os zelotes eram um partido judeu, era o partido que eram pessoas tão radicais que eles acreditavam na libertação de Israel através da violência. Era como se fossem terroristas, né? Então eles armavam cercos e acredita-se até que Barrabás era um deles. E eles armavam algumas emboscadas, cercos, para destruir os romanos e impor um terrorismo ali, e achavam que com isso eles estavam fazendo a vontade de Deus. Prostitutas. Jesus era político, ele se reunia com as pessoas, mesmo enquanto os outros falavam para ele, você está maluco, esse homem, olha só, ele só anda com pecadores. Mas eram pessoas que estavam prontas para serem transformadas. Durante essas eleições, a gente teve, pelo menos, a oportunidade de estar com algumas pessoas dessas, que precisam ser transformadas, que têm um sentido de prosperidade que não está sendo atendido. E eu espero que eu não tenha falhado com meu Deus em mostrar qual é o verdadeiro reino, o que mais importa na nossa vida. Agora, a diferença entre essas pessoas e as outras é que elas só conseguiram se achegar a Deus porque elas estavam buscando a verdade. E era a única verdade que importava na vida delas, era Jesus. Só por isso que eles conseguiram ser transformados. Mas qual foi o resultado daquela eleição? Vocês sabem hoje qual foi. Jesus foi crucificado. E para terminar, eu vou tentar enxergar mais vocês ainda. Nós sabemos que a crucificação de Jesus era a vontade de Deus. Os religiosos queriam a crucificação de Jesus. Os discípulos não queriam. O povo quis, por interesse, por comodidade, por estar sendo enganado. Mas o que me salta aos olhos é que, na verdade, quem fez a vontade de Deus aqui foram os religiosos, né? Porque se perguntassem
para os discípulos: quem devemos soltar, Jesus ou Barrabás? Jesus, lógico. É o que está na nossa cabeça, a justiça. Ele é justo, ele não tem pecado. Vamos soltar Jesus, lógico. Mas Jesus diz: a minha vida eu entrego, ninguém toma. E na noite anterior, quando foram prender ele estava orando. E o que ele falava para Deus? Pai, o Senhor sabe que eu não quero isso. O Senhor sabe que eu não quero sofrer. Eu não quero passar por toda essa angústia. Eu não quero passar por toda essa dificuldade. Eu já sei o que vai acontecer. Eu estou tão angustiado que eu não aguento dentro do meu corpo. Mas, Senhor, que seja feita a tua vontade, acima da minha, porque é o Senhor que vai fazer tudo perfeito. O teu plano vai ser executado, a sua direção ela vai ser percorrida. E no final de tudo, eu sei que tudo que o Senhor fizer vai ser o melhor para mim, porque eu te obedeço. Eu nunca deixei de te obedecer. A minha vida é tua. E muitas vezes a gente fala: poxa, Deus, faz isso. A gente bota meio que Deus na parede. Deus, o Senhor tem que fazer isso, por amor ao teu povo. Está na tua promessa. Mas não foi essa a forma de ver de Jesus. O próprio Pilatos, ele executou Jesus por comodidade. O que vale mais? A morte de um homem comum, mesmo que ele seja justo, é um sacrifício de um homem pela manutenção de um império. Em Daniel 2, eu não separei aqui, deixa eu... Daniel 2, 20 e 22 diz o seguinte: seja bendito, Elá, o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Quem é que constitui e destitui os reis da terra, de todas as nações? Quem é que vai constituir e destituir os nossos governantes? Agora fica uma reflexão para a gente: será que estamos sendo obedientes? Será que nós já alcançamos o ponto necessário para Deus falar assim: esse povo é um povo fiel a mim, é um povo que se chama pelo meu nome, é um povo que, acima de todas as vontades, ele proclama a minha glória, ele proclama a minha palavra, proclama o meu reino? Porque muitas vezes ele fala para a gente ir, a gente fica. Ele diz para a gente falar e a gente fica quieto. Ele diz para a gente cuidar e a gente não cuida. Aí ele diz para a gente abençoar e a gente retém. Jesus mesmo disse para os religiosos na época: fazei isto, dai o dízimo, mas não façam isso ocultando as outras coisas. Durante esse tempo ainda, e eu sei por um acaso que vocês estão falando sobre jejum na Esforce, né? Durante esse tempo eu ouvi algumas pessoas ainda dizendo que estavam jejuando. Nós oramos a Deus pedindo os seus benefícios, nós pedimos
para que a nossa vida seja mais cômoda, mais fácil, para que a nossa vida seja mais próspera, mas muitas vezes a gente quer isso do lado de fora, a partir de outras pessoas. E eu vou te falar, a gente tem muita preocupação com as crianças, e cara, é terrível ver o que estão fazendo com as nossas crianças nas escolas. Como que essa doutrinação sobre ideologia de gênero, sobre todas essas aberrações, estão atingindo as crianças não só de fora, mas as crianças da nossa igreja, os adolescentes da nossa igreja. Está todo mundo com a mente confusa. Mas a gente acha que um governo mais conservador, ele vai facilitar a nossa vida, sendo que a responsabilidade pela criação das nossas crianças, ela é nossa. A gente não pode delegar isso nem lá fora, nem aqui na igreja. É nossa responsabilidade colocar os nossos filhos, a identidade do Senhor. E eles vão para o mundo. Eu costumo falar para os adolescentes, gente, tome cuidado, porque vocês vão chegar na faculdade, vocês já vão ter certa autonomia, e quando vocês chegam na faculdade, se vocês chegarem lá sem identidade, vai ser fácil assaltar vocês, vai ser fácil transformar vocês. Eu vi um testemunho uma vez que uma pessoa chegou na faculdade, um jovem chegou na faculdade e de repente virou transexual. Esse mundo está perdido, meu Deus. Fulano foi para a faculdade, doutrinadora, e acabou ele se perdendo na faculdade. Não se perdeu na faculdade, ele perdeu muito antes da faculdade, ele já entrou na faculdade perdido. E a gente fala, como eu havia dito, né? A gente fala sobre o jejum, sobre oração, e eu jejuei durante esse tempo, a igreja fez o jejum durante esse tempo, e esse jejum, ele foi feito assim de uma forma, não sei, talvez por uns com um propósito, talvez com outro para um propósito, e em determinado momento o meu filho estava jejuando, e eu sempre falo isso, a mesma coisa que eu falo para o meu filho, eu vou falar para vocês. Quando vocês forem jejuar, lembre-se, leiam Isaías 58. Porque muitas vezes a gente jejua para nós próprios, né? A gente jejua como se fosse um sacrifício para que Deus olhe para a gente e para que Ele tenha pena da gente, que Ele faça a nossa vontade. Mas o verdadeiro jejum não é a gente fazer a nossa vontade, não é Deus fazer a nossa vontade, é Deus fazer a vontade dEle. E se nós precisarmos de um deserto, talvez, para a gente alcançar a vontade dEle, porque nós já estamos perdidos, e muitas vezes eu tenho visto que a oposição, ela nos ajuda a gente retomar para o prumo. A gente jejua para que a nossa voz seja silenciada, os nossos problemas sejam silenciados, para a gente parar de ouvir a nossa própria voz e começar a ouvir a voz de Deus. Porque Deus não para de falar, só que a gente quer ouvir a nossa voz. Muitas vezes é difícil ouvir a voz de Deus, e Deus muitas vezes vai falar uma coisa que a gente não quer. Então eu prefiro nem ouvir a voz de Deus, porque aí eu não tenho que mudar de posição, ou eu não tenho que me sentir culpado por não mudar de posição, mas Deus está falando. Eu ouvi um exemplo que faz muito sentido. Você sabe aquela piscina turva, com a água suja, já você joga aquele produto, sulfato de alumínio, acho, você mistura, bota para bater, né, e aquela sujeira decanta, vai lá para o fundo, e você consegue aspirar aquela sujeira já não incomoda tanto. É assim o jejum. A gente jejua, mata a nossa carne, mata a nossa vontade, os nossos problemas, eles passam a silenciar mais dentro da gente,
e a gente começa a buscar não a nossa vontade, mas a vontade de Deus, o soberano, aquele que vai constituir o nosso governante. Ou vocês pensam que é só as nossas ações? Hoje, 50-50. Quem que vai ganhar? Tivesse 70-30, já estava todo mundo assim, ou já perdi ou já ganhei. Ah, tá mole, essa eleição já está definida. Primeiro turno, tá tudo resolvido. E a gente volta para a nossa mazela, para a nossa vida de improsperidade familiar, de nossa vida improsperidade eclesiástica, improsperidade nas ações que a gente precisa ter, no Evangelho, na vida com Deus, maior improsperidade de todas. Mas talvez um governante que traça uma economia, olha só, eu não quero causar polêmica, porque eu acho que é bom também. Mas eu só estou levantando um alerta para que nós possamos viver a nossa vida com dignidade diante de Deus. Benditos sois ao entrares, benditos sois ao saíres. Diz assim o texto: grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz com um chofar, uma trombeta, e faze ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó o seu pecado. Pois ainda assim, este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formasse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime deles. E questionam: por que jejuamos regularmente se tu não reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso? A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continues a jejuar deste modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Porventura, foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça, como o junco no brejo, e se deite sobre o pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chama jejum e dia agradável a Yahvé? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te liberte das amargas da malignidade e da injustiça, que desfaleças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo. Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontraste, e não recusar a tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvarada, e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim, clamarás a Yahvé, e ele te atenderá, gritarás por socorro, e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isso se afastarem do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade do falar. Se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer os anseios dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. Amém?
Queridos, eu trago essa palavra assim hoje com muito temor, não só para essa comunidade, mas em primeiro lugar essa palavra é para mim, porque nós muitas vezes estamos depositando a nossa confiança em homens, em instituições, nós estamos delegando os nossos poderes e autoridade para outras pessoas. Deus deu autoridade para cada um aqui, Ele quer que todos nós tenhamos autoridade espiritual sobre esse mundo. E muitas vezes a gente está delegando a educação dos nossos filhos, a gente está delegando a atuação no Evangelho, no reino de Deus, para outras pessoas. E eu garanto, eu rasgo essa Bíblia aqui, se não obedecermos à voz do Senhor dessa maneira, se eu encontrar alguém impróspero obedecendo à voz do Senhor, eu rasgo a Bíblia. Porque dentre todos os exemplos que eu conheço de prosperidade, as pessoas são obedientes. Agora, se desobedecerem à voz do Senhor, o que nós merecemos? Existe o princípio do plantar e colher. E o que a gente planta, a gente colhe. E meu maior medo não é sobre o que está acontecendo no dia de hoje. Mas vai vir um dia, um governante. E esse cara não vai ter defeito. Esse cara vai ser o cara que não vai falar besteira. Esse cara não vai ser o cara que vai ser direita ou esquerda. Esse cara vai enganar todo mundo. Mas se nós tivermos esse pensamento de que Deus, a vontade de Deus está em primeiro lugar, Ele não vai nos enganar. E a nossa esperança, ela está sempre nas mãos do Senhor. Eu oro para que nós nos arrependamos hoje das nossas omissões, dos nossos atos contrários à vontade de Deus, das nossas desobediências, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para a gente alcançar esse entendimento de que a verdadeira esperança está no Senhor. Hoje, quem ganhar o pleito vai mudar a nossa vida, em algum sentido, sim. Mas aquilo que a gente precisa buscar, Ele não tem poder de alterar. Depende só de nós. Os religiosos queriam crucificar Jesus. Os discípulos não queriam crucificar Jesus. Pedro diz para ele, nas vésperas da crucificação, não vamos deixar isso acontecer com você, não. E Jesus fala o que para ele? Para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, só pensa nas coisas dos homens. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Deus, pela Tua revelação. Senhor, queremos declarar mais uma vez, Senhor, a Tua plenitude. Sabemos, Senhor, que nesse jogo de poder político, Senhor, o verdadeiro poder está nas Tuas mãos. Nós entendemos, Deus, por isso Tu não é político. Senhor, faz as coisas conforme a Tua vontade, Senhor. E mais uma vez eu me lembro que o Senhor está costurando o Seu tapete. A partir do que não vemos, o Senhor está construindo uma estrada para a Tua volta, e é isso que ansiamos, Pai. Nós sabemos que quem ganhar hoje as eleições não vai ser suficiente para acabar com essa mentalidade de anticristo no nosso meio. Senhor, guarda as nossas crianças, guarda as nossas casas, Senhor.
Senhor, nós te clamamos, sabemos que nós não temos prosperidade porque não plantamos, não obedecemos, Senhor, mas muda as nossas cabeças hoje, Deus. Senhor, transforma, assim como o Senhor transformou Mateus, assim como o Senhor transformou a vida de Simão, a vida de Nicodemos, a vida daquelas prostitutas. Senhor, porque somos pecadores como eles são. Nós queremos enxergar a verdade, não sermos mais enganados, Senhor, não sermos mais dirigidos para um lado ou para o outro, Senhor, sendo que as nossas opções, dentre as nossas opções, o Senhor está em primeiro lugar. Queremos te pedir perdão, porque talvez naquela eleição nós estivéssemos enganados também, a maior eleição da história da humanidade, Pai. Mas te agradecemos, porque o Senhor fez a Tua vontade, e hoje podemos dizer, Senhor, que somos salvos, somos remidos pelo Teu sangue. O Senhor não faz nada errado, tudo que o Senhor faz é perfeito, Deus. Não tem nada que reparar, o Senhor não voltou, o Senhor não foi mais adiante, deu um jeitinho, o Senhor fez um castigo exemplar, para que ninguém nunca pudesse falar que o Teu sangue não foi derramado da melhor forma. Pai, o Senhor não merecia, nós merecemos, Pai, esse castigo. Pai, redime a nossa alma, Pai. Deus, faz a Tua vontade, Deus, e que tenhamos a consciência necessária, Senhor, para trilhar os Teus caminhos, apesar das circunstâncias que nos envolvem, Deus. Que o Senhor esteja sempre em primeiro lugar, em cada vida aqui, em nome de Jesus, Pai. Amém.